Alô, pessoas que nos acompanham pelo canal Boas Notícias, estamos de volta, estamos trazendo boas notícias, estamos começando uma nova série de vídeos, ah, onde nós intitularemos essa série de qualidade de vida, qualidade de vida. E dentro dessa nova série, nós estaremos falando de alguns aspectos peculiares de alguns grupos, né? Nós estaremos comentando, falando sobre condição de saúde mental, elencando alguns transtornos, né, de saúde mental e essa série de vídeos que nós estamos tendo a oportunidade de gravar agora é uma preocupação nossa antiga e se tornou bastante acentuada, né, ao vermos os comportamentos dentro de grupos que nós conhecemos e que frequentamos e participamos também, mas principalmente uma sugestão bem antiga. E agora a gente quer começar essa série, por exemplo, por um assunto que é um assunto atual e frequente, e é algo que é uma realidade nossa, na verdade. O tema é a autoimagem, né? A gente vai começar com esse tema, falar um pouco de autoimagem dentro da perspectiva por exemplo, uma patologia, dentro da perspectiva de uma patologia, por exemplo, que ela vem de um diagnóstico que é chamado de transtorno dismórfico, tá? Já já a gente vai falar sobre isso, porque falando de autoimagem, né? A gente tem visto, tem observado uma preocupação exagerada, né? Uma preocupação persistente de algumas pessoas por padrões estéticos e anatômicos, né, que às vezes acaba que ressaltando, né, até mesmo pessoas que não são da área de saúde mental percebem que algo ali não está normal, que algo está errado na pessoa, porque a preocupação exagerada, os excessos, né, na busca da aquisição, por uma aparência, por um perfil, né? Ela beira níveis preocupantes. E você vai perceber, com o advento da IA, né? Muitas pessoas que idealizavam um corpo, uma aparência, né? Que tem relação com, por exemplo, alguém, um ídolo, algo que ela queria alcançar, uma meta que a pessoa queria alcançar e fisicamente, esteticamente ela não conseguiu, então ela começa a explorar bastante, né, o universo da IA e outros aplicativos onde ela pode, por exemplo, fantasiar, brincar, né, e até gerar, né, seu próprio avatar com a aparência que ela idealiza, que ela acha que é a perfeita, né? Mas a grande preocupação é com a grande preocupação com a questão da autoimagem, né? Ela deve estar vinculada ao fato de, por exemplo, muitas pessoas que você vê hoje excessivamente preocupadas e até exagerando, descompensadas em relação à aparência, acabam que apresentando, né, ou traços desse transtorno que nós mencionamos, ou acabam que demonstrando estar de fato passando por isso, passando por esse
distúrbio mental, esse distúrbio de saúde mental, que é uma dismorfia, um transtorno dismórfico, né? Que ele está associado a essa preocupação exagerada com a aparência, e principalmente porque ele é característico dele, na verdade, uma visão embaçada, distorcida, né? Uma visão irreal de quem realmente a pessoa é, ou seja, a pessoa distorce, né? Um processo mental, um processo de adoecimento, ela distorce a realidade de quem ela é, de fato, né? É como você olhar no espelho e não reconhecer a imagem que está lá, né? Ou enxergar no espelho uma outra pessoa ou uma outra imagem que não reflete quem realmente a pessoa é. Essa relação com a forma como a pessoa se vê, ela acaba sendo algo que prejudica, de certa forma, a estima da pessoa, porque, note, autoimagem não é a mesma coisa que autoestima. Autoestima é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A autoimagem é uma coisa, a autoestima é outra. A autoimagem, ela não só envolve elementos físicos e comportamentais, mas também a autoimagem ela está relacionada a aspectos sociais, né? Elementos comportamentais da vida da pessoa, né? Enquanto que a autoestima, né? O que é atributo, o que é atribuído à autoestima é aquela relação com o valor que a pessoa atribui a si mesma. Por exemplo, enquanto a autoimagem envolve elementos físicos, comportamentais, né, afetivos e sociais, ou seja, enquanto a autoimagem tem relação com a forma como a pessoa se vê, a autoestima, por exemplo, ela atribui, o que é característico dela é o valor que a pessoa atribui a si mesma, ou seja, esse valor que a pessoa atribui a si mesma tem um reflexo na maneira como a pessoa se sente e principalmente como ela se posiciona, né, diante de desafios. Principalmente a forma como a pessoa se posiciona frente aos desafios é algo que pode maximizar ou diminuir essa estima, né? Uma pessoa que tem uma estima baixa, frequentemente essa baixa estima, né, está sendo afetada pela visão que ela tem de si, né, da forma como ela se sente em relação ao comportamento, em relação às questões afetivas, a relação com o social, mas principalmente o que afeta muito a estima ou a autoestima da pessoa é essa relação, a forma como ela se vê esteticamente, fisicamente, né? Isso afeta muito, principalmente no caso das mulheres, porque as mulheres elas são muito preocupadas com a aparência. As mulheres, elas nem tanto são preocupadas em serem belas, mas sentir-se belas. Para a mulher, sentir é bem mais intenso do que realmente, ou melhor, ser bela. Ver-se como bela não é tão intenso, não é tão
físico, como, por exemplo, sentir-se. Às vezes, uma mulher ela acaba de se arrumar, de se embelezar, e ela sai da frente do espelho. Em muitos casos, ela ainda não está satisfeita, porque se alguém disser, mesmo depois de ter se visto, passado horas em frente ao espelho, ao sair na rua, se ela cruzar com alguém e alguém disser que o batom está borrado, que ela não está bem com aquela maquiagem, ela volta de novo porque ela vai acreditar e vai fazer todo o processo novamente. Então, mais importante do que ser bonita, ser bela para a mulher, é sentir-se bela, estar com alguém que a faz se sentir bela, né? Isso é importante, isso é valioso. Então, essa questão do sentir, do sentimento. Então, uma autoimagem negativa compromete maciçamente a autoestima. Se a pessoa tem uma autoimagem negativa de si mesmo, ela proporcionalmente vai ter uma baixa estima, uma estima baixa, vai se apresentar como uma pessoa improdutiva, né? Que reage mal a situações adversas, tá? Então, a pergunta que eu faço a você é qual imagem que você tem de si hoje, de si mesmo, porque você precisa tentar validar questões da sua vida, do seu emocional e tentar perceber, por exemplo, se você não está se vendo de forma distorcida, ou seja, se você, a pessoa que você está vendo no espelho, se essa pessoa, essa imagem que está lá, não é realmente a sua imagem, porque muitas pessoas bonitas ou bem afeiçoadas, né, que sofrem com uma distorção da própria imagem em função até mesmo de questões afetivas. Por exemplo, a pessoa, ela, desde a infância, desde uma tenra idade, adolescência, ela foi estruturada, né, por pessoas que repressoras, que falavam para ela que ela nunca ia chegar a lugar nenhum, que ela nunca seria alguém bela, que ela nunca teria competência. E essa pessoa acaba que até melhorando, chegando a um padrão de vida, a uma condição positiva de vida, né? Vamos dizer assim. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa até às vezes polivalente, mas em alguns momentos ela fracassa em coisas pequenas, ela não consegue avançar, porque o que está característico e o que acaba atrapalhando essa pessoa é uma fixação que ela tem em algo que foi estruturado nela, que é uma negação de que realmente ela pode, de que realmente ela tem competência, ou seja, ela de certa forma, né, na infância, na adolescência, ela acabou fixando nessa fala, nesse discurso, nessa verbalização negativa de pessoas que acabaram dizendo que ela não poderia chegar, que ela não chegaria, né? E isso funciona como uma sugestão na vida dessa pessoa. Ela acaba que não conseguindo concluir, concretizar ou atingir suas metas porque está fixada nesse aspecto negativo, né? Ou seja, ela mesmo sendo competente, ela mesmo sendo capaz, mesmo sendo bela, ela não se enxerga assim, ela não se vê dessa forma, mesmo as pessoas dizendo, ela não consegue enxergar porque por aspectos, né, relacionados a uma falsa imagem que ela tem de si mesma, essa falsa imagem que
ela adquiriu lá no discurso, na fala dessas pessoas, ela acaba que distorcendo a realidade de quem ela é. Muito semelhante é a pessoa que fixa num defeito físico, né? E aí, toda vez que ela sai de casa, ela esconde, ela veste, coloca um monte de roupa, mesmo sendo um dia de calor, porque ela tem uma percepção distorcida de que aquilo ali é a coisa que mais transparece no seu corpo. Ela começa a acreditar de forma neurótica que todo mundo está olhando para ela, mas está olhando fixo para aquele local, para aquele ponto do corpo que ela acredita que é um defeito, né? Você vai ver pessoas excessivamente magras, mas que quando se olham no espelho, enxergam um pneuzinho, uma gordurinha ali e acreditam que estão engordando ou que estão gordas, e essas pessoas idealizaram que o padrão ideal, o padrão de perfeição é ser magrinha, porque isso está introjetado na mente das pessoas, isso nos é vendido como um produto, né? Um padrão, uma imagem perfeita, e essa imagem perfeita está associado ao magro, ao belo, ou seja, você só será perfeito, você só será o tipo ideal se você for musculoso, se você for ah, magro, se você tiver olhos azuis e aí sucessivamente, né? É um padrão estabelecido em cada cultura, e aí muitas pessoas acabam comprando, e se eu não atinjo essa meta, aquele padrão, então eu acabo que me sentindo desvalorizado, impróprio, e isso é ruim, é, é algo que fixa, deixa a pessoa fixada e ela não consegue seguir em frente. Então, eu estou aqui falando, né, aleatoriamente e comentando esse aspecto, esse ponto, né, como vamos falar de muitos outros. Isso aqui é para você ter uma noção, né, e até poder dar sugestão, tá, de temas, porque nós vamos começar a trabalhar nessa direção, caminhar juntos, tá, em temas como esse e alguns bastante controversos, tá? Então, fique à vontade, seja bem-vindo. Você que não é inscrito, você que é inscrito, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e dê o like lá, se você gostou, joinha, tá? E nós aguardamos você no próximo vídeo.